Fala rapaziadinha do Biblioteca R, tudo bom com vocês? Aqui estou eu, Daniel, para mais um vídeo. E hoje eu não irei falar de livros apenas, pelo menos, não só de livros, mas irei falar dos melhores autores deles até agora. Os melhores autores dos livros que li e estou lendo, ou livros inclusive que eu trouxe para o canal. Vou falar o que eu achei das obras deles, das obras que eu conheço deles. E se tem um aqui, inclusive, que eu só li uma obra dele, mas é uma obra extraordinária e eu vou dar a minha opinião sobre a estrutura, entende? De como ele escreveu, não só sobre o livro. E é isso, vamos lá. Primeiro autor da lista. Primeiro autor que não é só autor, né? Ele é um faz tudo. Professor de Astronomia e Ciências Espaciais da Cornell University. Estou falando do... Ele era, né, no caso, porque infelizmente ele faleceu, mas estou falando do bom, único e clássico extraordinário de Carl Sagan. Carl Sagan, ele é um cara que... Como que foi meu primeiro contato com Carl Sagan? Não foi através do Mundo Assombrado pelos Demônios, por mais que esse livro esteja na minha casa desde antes de eu nascer, não foi através desse livro. Eu conheci o Carl Sagan através do remake de uma série que ele fez em 1978. Para você que não sabe, o Carl Sagan ele fez uma série em 1978 chamada Cosmos, que fala muito sobre astronomia e fala basicamente sobre isso, né, que é a especialidade dele. Fala sobre astronomia, natureza, o cosmos em si, tudo, não só o espaço, sabe? E essa série, ela foi refeita, né, no caso, ela foi feita de um modo diferente em 2016, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, que eu recomendo muito que vocês estudem sobre ele, porque eu acho ele um cara incrível também. Inclusive tem alguns podcasts na internet dele. Ela foi refeita e apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, e eu assisti essa segunda série, e foi lá que eu conheci o Carl Sagan. Foi meu primeiro contato com ele. Se eu não me engano, tem uma parte que o Neil deGrasse Tyson fala que ele conheceu o Carl Sagan, e tem uma parte, inclusive, que é como se fosse o Carl Sagan falando na série, entende? Expõe os pensamentos do Carl Sagan, só que é alguém dublando ele, entende? E eu acho essa parte muito interessante, inclusive empolgante, depois que eu comecei a reassistir aquela série. Eu recomendo muito essa série pra vocês, inclusive dê uma pesquisada, porque ela é muito boa. A primeira vez que eu assisti faz muito tempo, eu era pequeno, mas eu voltei a assistir recentemente. E o Carl Sagan tem um dos livros mais conhecidos, né, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, que fala basicamente sobre as nossas crenças em relação à ciência, a pseudociência, no caso. Crenças que muitas vezes não podem ser provadas que são falsas, mas não podem ser provadas que são reais. Então, esse livro fala bastante sobre isso. E fala muito sobre quando, por exemplo, uma pessoa que se baseia totalmente em métodos científicos e uma pessoa crédula. Quando essas duas pessoas se encontram e entram em um debate, ambas ficam muito agoniadas, porque uma acredita e não pode provar que acredita, e a outra não acredita e não pode provar que não acredita. É um livro que eu recomendo muito para vocês. É um livro muito bom. Tô no finalzinho dele ainda, tô tomando coragem para terminar esse livro, mas é um livro extraordinário. E ele não escreveu só isso, não escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele escreveu Bilhões e Bilhões também, que foca menos nessa parte de crenças e vai pra astronomia mais, entende? E ele não é tão grande quanto O Mundo Assombrado pelos Demônios. Bilhões de Bilhões ele é um pouco menor. Mas é outro que tá aqui na minha casa faz 20 anos e eu vou ler um dia. Segundo autor dessa lista, outro extraordinário clássico aqui, um cara que escreveu um dos livros que mais me ensinou, para falar a verdade. É um livro que me fascinou a história dele, como que ele colocou duas coisas simultâneas em uma história só, tanto o mistério ou a história fictícia, quanto ensinar a matéria que ele quer passar, entende? Joystein Garden e o Mundo de Sofia. Joystein Garden é um professor de filosofia norueguês que escreveu livros como O Mundo de Sofia e Ei, Tem Alguém Aí. Ei, Tem Alguém Aí foi um dos primeiros contatos, se não o primeiro contato que eu tive com a leitura, para você que não sabe. E o Joystein Garden, pelo que eu vejo dos livros dele, ele tem
os livros dele, ele sempre tem um toque de mistério, entende? A maioria das vezes, esses dois livros, no caso que eu li, tratam principalmente de crianças e desse mundo delas, entende? Ele pega muito disso, mistura com mistério e trata, claro, de filosofia, ou seja, sempre tem alguma coisa por trás daquela história, sempre tem alguma coisa para te ensinar naquela história. Só que o Mundo de Sofia, ele é um livro que ele é praticamente didático, porque ele fala literalmente da história da filosofia. Você vai conhecer de Sócrates, vai passar por Freud, vai quase todo mundo, entende? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso de filosofia uma vez e eu aprendi mais com esse livro do que com o curso. Tudo bem que era um curso online gratuito, mas mesmo assim, esse é um livro extraordinário, leiam ele. Leiam Tem Alguém Aí também, porque é uma história que, por mais que pareça boba, eu acho que é uma história incrível. E uma história feita por um professor de filosofia, com certeza não vai ser uma história só simples assim, ou só uma história boba para criança. Mas são livros para fazer você refletir, para fazer você se divertir de certa forma, e para fazer você se fascinar com o mistério deles, né? Principalmente no Mundo de Sofia. Mas é um pouco grande, claro, mas é bom, né? E o terceiro autor dessa nossa lista é um autor que... Tem Alguém Aí, ele foi um dos primeiros contatos que eu tive com a leitura, mas eu passei a gostar da leitura por causa do livro do Rick Riordan, Percy Jackson. Sim, o bom e conhecido Percy Jackson, mundo paralelo do Harry Potter. Então temos aqui, né, mais um adolescente chamado Percy, que ele descobre, não é spoiler, ele descobre que é filho de um deus do Olimpo. Sim, ele é filho de um deus do Olimpo, que é um deus grego no caso. E aí, por que eu gosto tanto do Rick Riordan? É porque... Velho, esse é um cara que, quando eu li o livro dele, eu odiava a leitura, e eu lembrei dessa história aqui, eu fico pensando, eu fui gostando da história porque eu lembrei, eu comecei a ler esse livro, eu parei na metade, aí depois de um tempo, eu fui lembrando da história dele e fui meio que gostando dela mesmo sem ler, aí eu voltei a ler e gostei da história, não sei explicar muito bem isso, mas esse é um livro que consegue misturar de uma forma extraordinária o mundo da adolescência do Percy com esse mundo dos deuses do Olimpo, no caso, e todo esse mundo utópico, tudo que foge dessa realidade, entende? E esse livro, ele apresenta esses personagens de uma forma meio como se fosse uma sátira, sabe? Meio cômico até, de vez em quando. Por quê? Porque esses deuses do Olimpo, eles estão meio que inseridos na nossa sociedade atual. Eles estão meio que escondidos. Ou seja, primeiro tem a diversão de você ler esse livro por conta da aventura. Ele saindo atrás de alguns deuses do Olimpo, ou de alguém, entende? Ou de alguma coisa que ele precisa. Segundo, você tem que... Você, junto com ele, vai tentando descobrir quem que é, qual personagem da mitologia grega é aquele dali que ele tá descobrindo, que ele tá entrando em contato agora, entende? Isso é uma coisa que o livro ele tem muito, o livro ele usa muito da imaginação, principalmente pra gente ver as características de cada personagem, e esse livro é extraordinário. Porém, eles não conseguiram passar isso pro filme. O filme eu achei bem ruim, pra falar a verdade. Por mais que eu tenha achado essa história extraordinária, um livro fascinante, eu não gostei do filme. Nem do 1, menos ainda do 2. Mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se vocês lerem o livro. Esse livro aqui, ele tá bem antigo já. Faz mais de anos já que eu não leio ele, que eu não encosto nele, pra falar a verdade. Mas foi um dos primeiros livros, os livros que eu mais gostei. Principalmente por causa do senso de identidade, né? Dele sair de uma vida que literalmente parece com a de todo jovem, que é tá na escola, ter aquele tipo de professor lá que ele cita. Aí do nada, tudo vira de cabeça para baixo. E o nosso quarto autor, esse daqui eu só li um livro dele, pra falar a verdade, mas eu vou comentar o que eu achei da estrutura do livro dele, do como ele escreveu esse livro, né? Que é o Bram Stoker. Pra falar a verdade, eu vou falar mais sobre essa edição, ou sobre como que a história foi contada nessa edição. Por quê? Porque é claro que isso daqui não é a edição original, né? O Bram Stoker é um clássico. Então... O que eu achei disso daqui? Pelo que foi passado nessa edição do livro, eu achei que a história ela foi contada de um jeito bom. Ela conseguiu passar bastante o mistério que ela tinha que passar, entende? A única coisa que pecou, eu acho, que nesse modo, assim, nessa forma de contar a história,
foi a parte da Lucy, no caso, quando tá acontecendo aquelas coisas com a Lucy, e o Dr. Helsing vai lá cuidar dela. Porque eu acho essa parte muito demorada, essa parte muito... Ai, morrendo aos poucos, sabe? Eu acho isso extremamente chato. Mas uma coisa que eu gostei nesse livro foi a parte das cartas, que ele se comunica, que tipo assim, a história inteira é feita por cartas ou diários de uma pessoa para outra, ou o diário de uma pessoa sobre o dia que aconteceu, e você vai supondo o que é que aconteceu no dia baseado assim, nessas cartas. Ou seja, não é uma pessoa contando a história do ponto de vista dela, ou não é um narrador contando a história do ponto de vista dele em relação aos outros personagens. São personagens contando o que aconteceu com eles naquele dia ou naquela situação. E é interessante porque muitos deles têm uma interpretação diferente da mesma coisa, entende? Mas eu gostei, assim, eu recomendo o livro pra vocês, mas não se você... Mas, tipo assim, você tem que gostar desse gênero, um gênero de romance, um gênero de suspense e mistério, claro, né? E você tem... E provavelmente um pouco de experiência com a leitura, porque é muita falação, é muito demorado pra ler isso aqui. Mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Falou!